É nas noites solitárias e até traiçoeiras que visualizamos os fantasmas que residem em nosso subconsciente, ora nos confrontando, atiçando nossos medos mais profundos e nos fazendo trilhar por caminhos obscuros. O da nossa consciência. O medo não existe. Ele é apenas uma sensação. A técnica milenar japonesa do kokedama, que envolve o cultivo de plantas sem vaso, sustentadas por uma bola de musgo, é um exemplo simbólico da relação entre arte, cultura e natureza. No Japão, a arte do kokedama está profundamente enraizada em conceitos estéticos como o wabi-sabi, que valoriza a beleza na imperfeição e na transitoriedade. Esse princípio se reflete na simplicidade e harmonia das plantas suspensas que, mesmo sem o recipiente tradicional, encontram equilíbrio e beleza na sua forma orgânica. Assim como outras expressões artísticas, o kokedama vai além de uma técnica de jardinagem, sendo um reflexo da cultura japonesa que valoriza a conexão espiritual com a natureza e o respeito pelos ciclos naturais. A arte, nesse sentido, é vista não apenas como uma criação estética, mas como uma extensão dos valores e tradições culturais que moldam a sociedade. O ato de criar um kokedama também carrega um processo meditativo, no qual o cultivador reflete sobre o tempo, o crescimento e a vida, tornando-se um exemplo claro de como a arte e cultura se entrelaçam, unindo o antigo e o moderno, o natural e o estético em uma única prática. A técnica do kokedama pode ser relacionada à literatura de várias maneiras, especialmente no que diz respeito à criação, ao simbolismo e ao ato de contemplação. Assim como na arte de cultivar uma planta sem vaso, na literatura, o escritor trabalha com elementos essenciais, palavras, personagens,
tramas, para dar vida a uma obra que não precisa de adornos excessivos para transmitir profundidade e significado. Ambos envolvem paciência, cuidado e dedicação ao processo criativo. Tanto a literatura como o kokedama são formas de capturar a essência da natureza e da experiência humana em sua forma mais pura. Na poesia, por exemplo, o minimalismo e o valor da simplicidade refletem o espírito do kokedama, onde a beleza está nas pequenas coisas, na delicadeza e no equilíbrio entre o que é dito e o que fica subentendido. Além disso, o kokedama, com seu ciclo de vida e transformação, pode ser visto como uma metáfora para a própria narrativa literária que passa por diferentes fases: o nascimento da ideia, o crescimento das personagens e o desfecho, que assim como a planta, continua a se transformar na mente do leitor. Ambos compartilham um respeito profundo pelo tempo e pela evolução natural das histórias, sejam elas contadas pelas palavras ou pela vida das plantas. Kokedama e literatura, o equilíbrio entre simplicidade e criação, é o tema dessa semana no quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Eu estou aqui com a Cristiane Marri, da Kokedama, que vai contar para nós sobre essa maravilha da cultura milenar japonesa, que é o cultivo da kokedama. Cristiane, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu. Antes de iniciar nossa conversa com a Cristiane Marri, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Valério Salazar e ao Ronan Barcelos por estarem conosco fazendo essas imagens para o canal da ANE, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 22 horas, na Rede TV. Cristiane Marri, como que você descobriu essa técnica de kokedama e o que te inspirou a trabalhar com essa forma de arte? Quem me apresentou as kokedamas foi o avô da minha filha. Ela tinha 2 anos, hoje ela está com 18. Quando ele me apresentou as kokedamas, me falou sobre aquele processo, porque eu tenho muita planta em casa, sempre tive. E aí, com essa questão, eu nunca dei importância. Passado algum tempo, agora, e há 3, quase 4 anos atrás, me vi na oportunidade de empreender e por incentivo de uma amiga. E comecei a fazer as kokedamas. Quais são os principais desafios na criação e manutenção de um kokedama e como você lida com eles no dia a dia? Em primeiro lugar, kokedama não é só aprender a fazer a kokedama, você precisa estudar sobre cada planta. Cada planta que você vier desenvolver uma kokedama, você precisa saber dela, o que ela gosta, o substrato que ela gosta, o solo que ela gosta, se é de sol, é de sombra. E então assim, você tem que estar atento a essas questões, porque você pode fazer uma kokedama hoje e ela morrer daqui 3, 4, 5 dias. Então você precisa de adaptar ao habitat dela natural para que ela desenvolva bem. Você enxerga uma conexão espiritual ou filosófica na prática do kokedama? Como a cultura japonesa influencia essa sua abordagem? Olha, eu acho assim totalmente espiritual, porque a produção de uma kokedama envolve uma conexão espiritual mesmo, uma conexão de mente e natureza, e se torna assim prazeroso e extremamente terapêutico lidar com as kokedamas. E assim, uma tem que conhecer da outra para que aconteça uma kokedama legal e se tornar terapêutico. De que maneira o kokedama pode trazer benefícios para quem vive em ambientes urbanos e deseja reconectar-se com a natureza? Olha, é super fácil, né? Porque as kokedamas você pode trazê-la num pratinho para decorar a sua casa, você de forma bem legal,
Você pode usar ela pendurada, né? Pendurada, assim, é uma forma sustentável, você não precisa de vaso. Então ela se torna assim, alegra o ambiente, aquela bolinha de planta ali, decorando o seu ambiente. Então assim, é uma forma bem prazerosa de trazer a natureza para perto de você. A coquedama você pode cultivar em banheiros, em quarto, sala, em todo o ambiente da sua casa e do escritório também. Em sua experiência, quais os aspectos dessa técnica você considera mais artísticos e como você personaliza suas criações para que elas reflitam a sua visão? Eu penso o seguinte, uma coquedama para cultivar uma planta ali dentro daquela bolinha onde você envolve com musgo, vem com linha para segurar, precisa você usar o melhor substrato possível. Eu faço isso. Então, assim, eu vejo isso o meu diferencial. Quando acontece perda, né, de coquedama, o cliente me procura, ele sempre vai admitir para mim o que ele fez de errado para que a planta não fosse para frente, né? E então, assim, o fato de ser uma bolinha, eu desenvolvi minhas técnicas para manter ela bem redondinha, bem diferente mesmo, para ficar mais divertida, né? Quando ela está ali pendurada. E assim, eu acho que esse é meu diferencial. Muitos não sabem, mas eu prefiro investir na qualidade do solo, estudo planta por planta para que ela segue em frente. Cristiane, para encerrar, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no canal da Anne, que recado você quer deixar para aquelas pessoas que se interessar em conhecer um pouco mais sobre coquedama, sobre essa arte milenar japonesa e até aprender a trabalhar com coquedama, fazer coquedama e decorar a casa? Que recado você quer deixar para as pessoas? A você que pretende empreender ou aprender a fazer coquedama para fins terapêuticos, é só me procurar no Instagram, coquedama.ginarteviva, e a gente pode combinar, porque eu já faço umas oficinas, né? E fico aberto para quem interessar me procurar, através do canal da Anne também. Cristiane, mais uma vez, muito obrigado, agradecemos de coração a sua participação. Obrigada a todos. Esse foi o canal da Anne na Rede UTV. Até a próxima semana. O nosso plano é realizar o seu. Produzimos seu vídeo com alta qualidade, rapidez e criatividade. Entre em contato com a gente. Fala pessoal, tranquilos? Meu nome é Rafael da Mota, sou um dos embaixadores da Anne. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante e ao mesmo tempo polêmico: inteligência artificial na criação literária. Será que as máquinas podem escrever como nós, humanos? E mais importante, isso é algo positivo ou devemos nos preocupar? Vamos descobrir. A IA tem evoluído a passos largos e uma das áreas onde ela tem ganhado destaque é na literatura. Mas antes de entrarmos de cabeça nesse tema, vamos entender um pouquinho sobre como as máquinas estão sendo treinadas para criar histórias. Modelos de IA, como um dos mais famosos, o ChatGPT,
são alimentados com milhares de livros, artigos e textos literários para aprender padrões de linguagem. Com isso, essas IAs conseguem gerar textos novos e até criar personagens e tramas complexas. E aqui entra a grande questão: essas criações são apenas uma repetição de padrões ou IA pode trazer algo verdadeiramente criativo para o mundo literário? Agora, vamos falar sobre alguns dos exemplos mais famosos do uso da IA na literatura. Muitos autores e desenvolvedores têm experimentado com a IA para criar desde pequenas histórias até romances completos. Um exemplo interessante é o projeto Botnik, onde uma IA foi usada para gerar capítulos inspirados em Harry Potter. O resultado? Um texto engraçado, mas claramente bizarro, misturando frases sem muito sentido lógico. Mas isso mostra o potencial da IA para brincar com a linguagem. Outro exemplo é o livro On the Road, escrito por uma IA chamada AI Writer, e isso inspirado na obra On the Road de Jack Kerouac. Aqui, a IA recebeu instruções para simular a escrita espontânea do autor, com resultados surpreendentes ainda que peculiares. Vale a pena conferir se você gosta desse tipo de literatura experimental. Além disso, temos plataformas como a AI Dungeon, onde a IA cria narrativas interativas em tempo real, conforme o jogador vai escolhendo as ações. Isso mostra uma nova forma de contar histórias, onde o jogador ou leitor tem um papel ativo na construção do enredo. Mas será que essa revolução tecnológica é positiva? Vamos analisar os dois lados da moeda. Falando sobre os prós, a IA pode ser uma ótima ferramenta de suporte para autores. Ela pode ajudar a superar bloqueios criativos, sugerindo ideias e até criando partes de uma história que o autor pode posteriormente revisar e ajustar ao seu estilo pessoal. Outro ponto interessante é a democratização da escrita. Com a ajuda da IA, mais pessoas podem tentar escrever suas próprias histórias, mesmo sem muita experiência. Ferramentas como essas podem auxiliar novos escritores a organizarem suas ideias e explorar seu potencial. Por outro lado, há a preocupação de que a criatividade humana possa ser diluída ou até substituída. Eu voltarei. Algumas pessoas temem que, ao depender da IA, o processo de escrita perca aquela alma, a emoção única que só os humanos conseguem trazer para suas obras. Também há questões éticas, como os direitos autorais. Afinal, a IA é treinada com textos humanos. Então, as histórias que ela cria são realmente dela ou uma forma avançada de plágio? Agora eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês verem como isso funciona na prática. Eu vou pedir para a IA criar um conto baseado em um tema simples, como um mistério em uma casa antiga. Vamos ver o que ela entrega pra gente. O conto que a IA fez se chama O Mistério da Casa Solitária. Na pequena cidade de Vale do Ouro, havia uma casa que todos temiam. Ficava no alto de uma colina, rodeada por uma densa floresta que parecia sempre envolta em névoa, mesmo nos dias mais ensolarados. Os mais velhos contavam que ninguém que entrava naquela casa voltava a ser o mesmo. Alguns diziam que ouviam sussurros à noite. Outros juravam ver luzes inexplicáveis piscando nas janelas sujas e empoeiradas. Lucas, um jovem curioso e amante de aventuras, nunca acreditou nessas histórias. Para ele, aquilo não passava de superstições locais. Assim, em uma tarde nublada, decidido a desmascarar o mito, resolveu entrar na casa solitária. Ao cruzar o portão enferrujado, sentiu um frio estranho correr pela espinha. As árvores ao redor pareciam inclinadas, como se estivessem observando cada um de seus passos. Quando finalmente chegou à porta de madeira, empurrou-a com força e ela se abriu com um ranger profundo, revelando um interior escuro e empoeirado. Dentro da casa, o cheiro de mofo e podridão dominava o ar. Os móveis, cobertos de poeira, pareciam intocados há décadas. No entanto, havia algo errado. No chão da sala, Lucas encontrou pegadas recentes no pó. Alguém estivera ali. Enquanto explorava a casa, uma porta no final do corredor chamou sua atenção. Era diferente das outras, nova, como se tivesse sido trocada recentemente. Quando abriu, deparou-se com uma escada que levava ao porão. Uma sensação de desconforto o invadiu, mas sua curiosidade foi mais forte. Com a lanterna em mãos, desceu os degraus lentamente até que seus pés tocaram o piso frio do porão. O que ele viu embaixo o fez congelar. No centro da sala havia uma grande mesa de madeira. Em cima dela, um diário antigo e uma vela quase no fim, com uma chama ainda tremulizando. Alguém estava ali, há poucos minutos. Com as mãos trêmulas, Lucas abriu o diário. As páginas amareladas contavam uma história terrível. A casa pertencera a uma família muito desaparecida. Eles realizavam experimentos bizarros tentando contatar o além. Diziam que o espírito da filha mais nova, Clara, ainda estava preso entre os muros da casa, incapaz de descansar. De repente, o som de passos ecoou atrás dele. Lucas se virou rapidamente, mas não viu ninguém.
O coração disparou. Decidiu sair dali, mas quando tentou subir as escadas, a porta do porão se fechou como um estrondo. As luzes da lanterna começaram a piscar e ele viu um sussurro suave em seu ouvido. Por que veio aqui? Agora não pode mais sair. E essa foi o conto que a IA fez pra gente. Gostaram? Então, pessoal, a IA na criação literária está apenas começando. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar escritores ou até mesmo criar novas formas de narrativa, mas ainda está longe de substituir a criatividade humana. A verdade é que, no fim das contas, cabe a nós decidir como queremos usar essa tecnologia. Como apoio? Como parceria? Ou devemos manter a arte da escrita puramente humana? E vocês, o que acham? Acham que a IA pode ser uma boa ferramenta para os escritores ou estão preocupados com o futuro da literatura? Dá uma passadinha lá nas nossas redes sociais e deixa um comentário em relação a isso. Vai ter um post específico para isso e a gente troca uma ideia lá. Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal da Anne e da Rede UTV para mais conteúdo sobre literatura e tecnologia. Por hoje, eu me despeço de vocês. A gente se vê na próxima semana e um grande abraço. Tchau! Fala, gente! Eduardo Júnior aqui, e no Livro em Pauta de hoje eu venho trazer para vocês técnicas de pesquisa e escrita da graduação ao doutorado da minha querida amiga Michele Barbosa, Michele de Oliveira Barbosa. Eu tive o prazer de encontrar com a Mi na Bienal de São Paulo, nesse ano de 2024, né? E a gente trocou muitas ideias, entendeu? Trocamos livros, autógrafos e tudo mais. A minha é uma pessoa sensacional, certo? Um profissional excelente. Inclusive, a Mi está lançando o Mi Academy, né? Ela ensina nesse curso que ela está fazendo técnicas de oratória, técnicas de pesquisa, técnicas de escrita, né? Ela tem uma vasta formação, que eu vou ler aqui já para vocês. E ela lançou... Deixa eu só ver o ano. Ela lançou em 2023, ano passado, pela Wiclap, esse livro. Ficou muito bacaninha. A fotinha dela aqui. E eu vou ler para vocês a sinopse, certo? E a biografia da Mi. Sinopse. É muito comum o surgimento de inúmeras dúvidas e insegurança quando se depara com a necessidade de desenvolver algum trabalho acadêmico ou científico pela primeira vez, ou mesmo quando se avança para níveis mais complexos de pesquisa. A preocupação de como iniciar e como desenvolvê-lo na forma corretamente estruturada para atender aos requisitos solicitados constitui-se em um desafio que pode levar à desistência. Em minha experiência, tenho visto essa situação ocorrer não raras vezes. Para guiar os autores, no formato de uma escrita padronizada, o Brasil dispõe das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. No entanto, além do conhecimento do assunto a ser desenvolvido sua rigorosa padronização, algo mais é necessário para que o trabalho seja iniciado e flua a contento. Esse algo a mais é o que contempla esta obra. Baseado na experiência da autora, o livro apresenta de maneira fluida e de fácil entendimento o caminho que deve ser seguido para que o trabalho seja desenvolvido firmemente. Com uma escrita simples, porém bastante pedagógica, a obra oferece sugestões importantes para orientar e estimular o leitor no desenvolvimento de sua árdua faina intelectual, seja um TCC ou uma tese de doutorado. Recomendo fortemente a utilização deste livro para guiar e apoiar o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. O seu uso ajudará a dissipar dúvidas e inseguranças que porventura possam existir, levando à execução segura e exitosa do trabalho a que viesse propor o leitor. Por Alexandre Almir Ferreira Rivas, PhD. O livro, então, ele traz, técnicas
de pesquisa e escrita na questão de quem for fazer TCC, as teses de mestrado e doutorado, certo? Olha que bacaninha, ela deixou uma dedicatória para mim. Querido Eduardo Júnior, é uma honra escrever esta dedicatória. Que este livro seja inspirador em sua jornada acadêmica e profissional, que o leve a novos e maiores voos. Com carinho e estima, Michele Barbosa, 9/9/2024, que foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente lá na Bienal, né? A Michele é roraimense, nasceu em abril de 88, é graduada em Economia, especialista em Metodologia do Ensino e da Educação Superior, mestra em Desenvolvimento Regional da Amazônia e doutoranda em Ciências do Meio Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Atua como economista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, IFRR, há mais de 10 anos. Ocupou alguns cargos de gestão na instituição e apoiou gestores do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, com a elaboração de trabalhos técnicos, organização de relatórios de gestão, programa de integridade, grupos de trabalho e comitê de gestão de riscos. Possui 2 capítulos de livro publicado pela editora UFRR, Universidade de Graduação e Mestrado, e 2 artigos científicos em revistas internacionais. Decidiu colaborar com o conhecimento científico ao tornar público o que aprendeu nos últimos 16 anos de vida acadêmica por meio deste livro, produzindo de forma independente. Então, quem tiver interesse em adquirir o livro da Michele, tanto para conhecimento geral quanto para conhecimento técnico e científico, está disponível na ICLEP e na Amazon, ou diretamente com a autora. Recomendo muito, tá? Então, a nossa indicação do livro em pauta de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Aquele abraço e até mais. A escrita, uma das maiores conquistas da humanidade, não surgiu de uma vez. Ela evoluiu ao longo de milênios, passando por diversas etapas. No início, os humanos utilizavam pictogramas, desenhos simples que representavam objetos e ideias. Essas primeiras tentativas de comunicação visual podem ser vistas em pinturas rupestres encontradas em diversas partes do mundo. Com o passar do tempo, os pictogramas evoluíram para ideogramas, símbolos que representavam ideias mais complexas. A escrita cuneiforme, utilizada pelos sumérios, é um exemplo de sistema de escrita baseado em ideogramas. Nessa escrita, os símbolos eram feitos com uma ferramenta em forma de cunha, pressionada em tábuas de argila. Por que a escrita surgiu? A necessidade de registrar informações sobre comércio, leis, religião e história foi um dos principais motivadores para o desenvolvimento da escrita. Além disso, a escrita permitiu a comunicação à distância e a preservação do conhecimento ao longo do tempo. A escrita no mundo. Diferentes civilizações desenvolveram sistemas de escrita independentemente, adaptando-os às suas necessidades e culturas. No Oriente Médio, a escrita cuneiforme e os hieróglifos egípcios foram importantes sistemas de escrita. Na Ásia, a escrita chinesa se destacou por sua complexidade. Na América, os maias e os astecas também desenvolveram sistemas de escrita próprios. A importância da escrita. A escrita transformou a humanidade, permitindo o desenvolvimento da ciência, da filosofia, da literatura e da arte. Ela é fundamental para a preservação da cultura, a transmissão do conhecimento e a construção de sociedades mais complexas. A importância da ANI. A evolução da escrita é um processo contínuo, impulsionado por diversos fatores. No Brasil, a Associação Nacional de Escritores e Editoras, a ANE, desempenha um papel fundamental nesse processo, ao promover a produção literária, a formação de novos escritores e a valorização da leitura. Através de suas ações, a ANE contribui para a diversificação da literatura brasileira e para o fortalecimento da identidade cultural do país. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar. Desejo um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira.
noite. Eu sou Edilberto Celinovo, escritor e diretor fundador da ANI, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Hoje vou contar a história sobre o furo no barco. Um homem foi chamado para pintar um barco. Trouxe tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "O senhor já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isso não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do barco." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei que o barco tinha um furo. Imaginei o meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Não importa para quem, quando ou de que maneira ajude, ampare, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Pense nisso. Tenham um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira.